Sejam bem-vindos à Escola de Paz Eurípides e Barçanu, nesse novo horário, né? Na madrugada, mas logo logo a gente acostuma, né? E hoje nós estamos recebendo aqui, está aqui conosco a Mônica Belli, secretária da nossa, que faz parte do Coral Nenê, assistência espiritual domingo, e ela é cantora também. Então ela tem página no Instagram, Mônica Belli. Mônica, né? Também tem. Dá o like, tranquilo, tá? Oi, bom dia a todos. Prazer estar aqui nessa tarefa tão bonita. Para a nossa harmonização, temos uma palestra maravilhosa, como eu não vou precisar do microfone. Sim. Dela não. Ela é do Tim e da Vanessa. Chama-se Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
Eis-me aqui, minha dor sereno. Os nossos agradecimentos à Mônica, que nos trouxe com tanto carinho essa melodia que nos acalma, nos tranquiliza e faz com que nos aproximemos mais da espiritualidade, do mentor do nosso lar, do nosso mentor particular também, da nossa atividade da Escola de Paz Eurípides Barçanufo. E assim, com essa preparação que ela já nos fez, né? Nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a espiritualidade que estejam conosco nesta manhã. Vamos assim mentalizando Jesus, seus trabalhadores, seus anjos, que são também nossos protetores. E felizes estão por aqui estarmos, em busca do crescimento, do aprendizado, em busca do aumento da nossa fé, da nossa crença, desse aprendizado bendito que nos foi deixado, tantos exemplos que Jesus nos deixou quando aqui esteve conosco, lembrando que Ele nunca julgou ninguém. Ele sempre esteve ao nosso lado, dando bons exemplos e sempre ensinando. E assim nós estamos aqui nesta manhã, em busca desse crescimento e desse aprendizado mais uma vez, envolvendo o nosso palestrante, que com certeza estará tocando os nossos corações e as nossas necessidades desta manhã. Graças a Deus, assim. A nossa atividade da Escola de Paz Eurípides Barçanufo acontece todos os sábados, neste horário das 8h30 e no período da tarde das 14 horas. Então, ela não é só para pais, né? Mas também para aqueles que têm interesse em cuidar dos pequeninos, aqueles que têm também interesse em conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Nós cremos que através desse aprendizado do autoconhecimento, nós podemos construir um mundo melhor. E essa é a nossa colaboração, a nossa contribuição para que esse mundo possa crescer e evoluir. O lema da Escola de Paz é educar-se para educar, sempre baseado no tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. As nossas palestras, como eu disse, não são só dirigidas à paz, mas para todos aqueles que se interessam. Hoje nós temos aqui conosco o Marcelo Silva. Ele é frequentador da nossa casa já de longa data, já frequentou o DIGE há algum tempo, faz pouco tempo, né, Marcelo? Pouco tempo, e hoje ele está aqui conosco. Ele faz palestra aqui não só na nossa casa, como em outras casas. Já teve outras atividades também aqui no céu. Então, com vocês, Marcelo, boa palestra. Bom dia, meus irmãos. Todos bem? Graças a Deus, né? Estarmos aqui é uma bênção, é um presente. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade para buscarmos na figura inesquecível de Jesus a sua mensagem, que para nós é o pão da vida, a luz do mundo. Que a paz do Mestre possa envolver a cada um aqui presente. Que desde já possamos nos sentir acolhidos pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia. Que os espíritos amigos que já se encontram aqui conosco, que eles possam nos auxiliar, nos proteger e nos conduzir nas reflexões de hoje. Que possamos nos sintonizar com esses irmãos, para que estejamos com o coração aberto, para recebermos aqui aquilo que viemos buscar. Seja amparo, consolo, orientação para as nossas decisões, refazimento físico,
A equipe espiritual, meus irmãos, responsável por esta casa, sempre ouve as nossas preces, os nossos pedidos. E sempre vem nos socorrer, fazendo trabalhos abençoados em cada um de nós. Então, tenhamos fé de que sim, estamos sendo ouvidos. Tenhamos fé de que sim, estamos sendo amparados. E nós possamos também, com esse objetivo, estarmos aqui todos unidos nesse desejo sincero de se renovar. Renovando os nossos pensamentos, renovando também os nossos sentimentos, renovando as nossas energias, para que possamos nos tornar criaturas melhores a cada dia, a cada passo. Bem, meus irmãos, o convite para a nossa reflexão de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. Mais precisamente no item 9. Esse item 9, ele tem como subtítulo, uma fala de Jesus. Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. Kardec, ele selecionou essa frase para a gente entender quais são as lições que Jesus estava nos querendo trazer. Qual que era o objetivo dessas lições. E essa fala de Jesus, ele diz assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Olha que frase interessante. Porque num primeiro momento a gente não acredita que uma frase dessa tenha sido dita por Jesus. Porque parece que meio contraditório. Como assim ele não veio trazer a paz, mas a espada? Então, diz Kardec, nesse mesmo item, que muitas das falas de Jesus, todas as falas de Jesus, elas jamais podem ser consideradas absurdas, porque o importante é entendermos a profundidade do seu ensinamento. E Emmanuel, ele vai dizer assim, que alguma das frases de Jesus, se nos parece contraditória, se não conseguimos ainda entender ou tirar um ensinamento edificante, o problema não está na lição. O problema não está nas falas de Jesus ou na fala de Jesus. O problema está na nossa interpretação, na nossa limitação de entender o ensinamento, de entender a lição. Então, a gente precisa buscar tirar o espírito da letra, para a gente entender o que Jesus estava querendo dizer. E a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem com a sua luz consoladora, nos ajudando a entender essas lições tão valiosas para a gente, tão importantes para a nossa vida. A doutrina espírita, então, vai nos ajudando. Então, quando Jesus falava assim, não vim trazer a paz, mas a espada, o que ele estava querendo nos ensinar? O que ele estava querendo nos dizer? Mesmo porque, em outra passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus fala assim: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não a dou como o mundo a dá. E ficou mais contraditório ainda. Por quê? Uma hora ele fala que não veio trazer a paz, e outra hora ele fala que veio trazer a paz, mas não a paz que o mundo oferece. Então, a gente começa a perceber que existe alguns parâmetros do entendimento do que é paz. A gente precisa juntar esses conceitos que Jesus estava falando, para quê? Para a gente ter uma consciência, ter uma construção
do caminho da paz. Mesmo porque nós temos a paz que o mundo nos mostra, que o mundo nos propõe. E temos a paz que o Cristo nos propõe, que o Cristo nos oferece. Então, partindo desse princípio, nós já começamos a perceber que a paz, pela construção do nosso caminho, ela deve ser pautada nos ensinamentos de Jesus, naquilo que o Cristo propõe. E talvez esse seja um dos maiores objetivos da nossa vida, essa construção. Porque todos nós ansiamos por paz. Todos nós queremos a paz no nosso caminho, na nossa vida. Mesmo porque, se a gente olhar de uma forma geral hoje, nós vamos ver que a humanidade em si está sofrendo significativamente uma crise moral. E isso, querendo ou não, afeta todas as relações individuais e coletivas. Então é importante a gente buscar esses conceitos e entender bem, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. E todos nós ansiamos por essa paz. Todos nós queremos um ambiente harmonioso. Mas o que é paz para cada um de nós? Como que a gente pode entender isso? É a gente buscar pelos ensinamentos de Jesus. Então, a grande diferença é a gente perceber como essa paz pode ser alcançada, como ela pode ser trabalhada na nossa vida. Então, o mundo vai nos dizer e vai nos propor um tipo de paz e um modo para alcançá-la. E o Cristo vai nos oferecer outro tipo e outro modo para alcançar. Porque para o mundo, a paz seria o quê? A ausência de dificuldades. Sem dificuldades nenhuma. Para o mundo, a paz e a felicidade seria entendida como a harmonia das circunstâncias exteriores. Ou seja, se tudo ao nosso redor está bem, então aí com certeza conseguiríamos ou alcançaríamos essa paz. Se financeiramente estamos bem, se a nossa família vai bem, se profissionalmente vamos bem, se todas as pessoas que amamos vão bem, se a saúde vai bem, aí estaríamos em paz. Mas será que é isso mesmo, a paz? Essa é a paz que o mundo nos oferece e que o mundo nos propõe. Mas será que a paz é isso mesmo? Mesmo porque a gente vai olhar uma vida sem dificuldades, sem tribulações. Então, a gente começa a perceber que é uma paz utópica, que é fantasiosa, porque nem sempre é assim. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É possível alcançar uma paz diferente dessa? Sim, com certeza. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é a gente repensar a paz como algo que não dependa das circunstâncias exteriores. Não dependa das situações que nos envolvem, mas sim que dependa de como lidamos com essas situações. Como lidamos interiormente com as situações que estão à nossa volta. Esse é o ponto importante. Ele diz, que essa é a grande mudança que o Evangelho de Jesus nos propõe. É a gente lidar com as situações exteriores, com as situações, com as circunstâncias, mudando por dentro, com o nosso coração. Porque vive a criatura humana, muitas vezes, em busca
de controlar essas situações exteriores. E a gente sabe muito bem que a gente não consegue fazer isso. Não consegue jamais controlar tudo que está à nossa volta. E nós, então, começamos a repensar esse conceito de paz. Porque, ao contrário de tudo que está à minha volta, o que está dentro de mim, eu controlo. O que está dentro de mim está sob o meu controle, está sob a minha circunstância, está sobre o meu alcance. Então, é uma mudança interior. Essa é a proposta do Cristo. Não é a gente esperar a paz venha de fora. É construí-la dentro do coração. Porque aí sim, nós vamos lidar com todas as situações, com equilíbrio, com harmonia, com sabedoria, com tranquilidade. Independente do que aconteça. Esse é o ponto. E esse é a lição que o Cristo nos coloca. A gente lidar com as situações de uma maneira mais harmoniosa, mais equilibrada, independente de qualquer coisa. Então, com a sua frase, Jesus está nos falando assim, que a paz do mundo, ela é pautada muitas vezes na inércia, nas facilidades. E a paz que ele nos oferece é diferente. Então, a espada que Jesus se refere é a espada do bom combate. Do bom combate. Não é apontar a espada para o outro, mas apontar a espada para nós mesmos, para as nossas imperfeições. Então, quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada é a gente batalhar dentro do coração. É a gente olhar para as nossas imperfeições, para aquilo que muitas vezes faz nos perder a calma, a paciência, a tranquilidade. E a gente lidar com essas situações buscando o equilíbrio. Então é um combate interior. É isso que Jesus estava falando. E é isso que ele nos propõe. Tem um texto que está no livro Ceifa de Luz, e psicografado pelo nosso querido Chico. Até aquela que e ele faz uma referência interessante sobre essa passagem que Jesus falou. Ele fala assim, isso está lá no capítulo 5 do livro Ceifa de Luz, psicografia do Chico, né, por Emmanuel. E lá no meio do texto ele vai falar assim, com Jesus a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, ela representa a cruz que ele prestou testemunho supremo através do sacrifício, pelo bem de todos. É a cruz de Jesus, uma espada fincada no solo. O formato da cruz é o mesmo formato de uma espada, mas não mais a espada erguida, a espada fincada, como a dizer, não mais o combate lá fora, mas o combate aqui dentro, no interior. Então, com Jesus, deixamos o combate exterior com as outras pessoas, com a vida, e assumimos o bom combate, o combate interior. Então, essa, meus irmãos, é a paz que o Cristo nos propõe. E ela começa a ser construída dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Todos nós aqui ansiamos por uma harmonia dentro de casa. E eu acredito que todos aqui têm a alegria, o prazer de voltar para casa. Por quê? Porque é um ambiente harmonioso, tranquilo,
onde a gente refaz as nossas energias, onde a gente descansa. Porque se for ao contrário disso, temos um problema. Mas é um problema que a gente pode resolver simples. Porque basta a gente fazer alguns questionamentos conosco mesmo. Quais sentimentos eu levo para dentro do meu lar? Quais sentimentos eu trabalho com as pessoas que estão comigo na minha casa, na minha intimidade? Como eu trato as pessoas que estão à minha volta? Então, é uma construção. A gente precisa construir por etapas. Construir por pequenos detalhes. Como nos comportamos com as pessoas que estão no mesmo teto que nós? Precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Porque muitas vezes agimos simplesmente pela nossa vontade, para atender os nossos desejos. Mas não é questão de quem está certo e quem está errado. Se o que fizemos vai atender somente a nós, então está errado. O que precisa ser bom para mim, precisa ser bom para todas as pessoas que estão na minha casa. Porque senão não vale a pena. Então é importante a gente repensar, porque esse é o caminho da paz, da construção da paz dentro do nosso lar. Aí teremos um lar harmonioso. Então, olhemos com carinho sobre essas reflexões. É trazer Jesus para dentro do nosso lar. Trazer Jesus para a nossa casa. Apresentar Jesus para os nossos filhos. E aí sim, estaremos dando um passo para a construção da harmonia no lar. Fazer o evangelho. Muitas vezes achamos que o evangelho no lar, ele é apenas um ritual. Não é um ritual espírita, meus irmãos. Muito pelo contrário. Ele é uma construção da harmonia no lar. Porque cada dia é uma lição nova. A cada dia é um sentimento que a gente vai expor na oração. Então está longe de ser um ritual. É uma construção. É como se a gente falasse assim, é a manutenção da harmonia no lar. Esse é o Evangelho. E muito mais do que isso, porque nós não sabemos, mas existe todo um amparo espiritual por trás, que refaz as energias, que tiram todos os miasmos, aquelas coisas negativas do ambiente, refazendo a harmonia. Todos esses pontos, meus irmãos, é a construção do lar. É a construção da harmonia, do equilíbrio dentro da nossa casa. E aí sim, sem perceber, estaremos fazendo o que Jesus recomendou. Estaremos no caminho das lições do Mestre. Tem até 9:10. Tem uma história interessante que vai bem de encontro com isso, que tinha um rei e ele tinha ouvido falar muito das lições de Jesus, dos ensinamentos. E ele ficou maravilhado com a sabedoria do Mestre. E ele, buscando aprender com esses ensinamentos, ele foi percebendo que a vida do Cristo era um exemplo a ser seguido. E esse rei, então, ele desenvolveu uma capacidade extraordinária de escuta. E todos nós sabemos, desde que o mundo é mundo,
aonde tem gente, há grande probabilidade de ter conflito. E naquele reino, naquela época, não era diferente. Então, às vezes, o rei estava passeando pelo palácio, ele via um súdito discutindo com o outro. Então, o rei parava, ouvia os dois lados da história. Uma história sempre tem duas versões. E dizem que o rei, quando ele fazia isso, ele ouvia com uma escuta atenciosa. E só dele ouvir, parece que metade dos problemas já estava resolvido. Então, depois ele fazia algumas perguntas, silenciava, dizia algumas palavras e a paz se restabelecia. Era mágico, era mágico. E ele foi percebendo que sempre funcionava. Então ele foi sistematizando. E a fama do rei foi se espalhando. Então ele era chamado a todos os lugares que tinham conflito. Às vezes era uma família contra a outra. Ele então chegava, ouvia os dois lados da história, silenciava, fazia algumas perguntas, silenciava. Depois ele dizia algumas palavras, ouvia ali a sua intuição, a voz que vinha do seu coração. Então a paz se restabelecia. Um vilarejo contra o outro, o rei repetia a mesma coisa e a paz se restabelecia. Só que o tempo foi passando e o rei foi ganhando idade. E chegou um dia que ele acordou com uma sensação estranha. Ele acordou com a sensação muito forte de que a sua missão aqui na terra estava chegando ao fim. E essa sensação era tão forte que ele mandou chamar o primeiro-ministro, que era o homem de confiança dele. E olhando nos olhos do ministro, ele perguntou assim: se eu morresse hoje, como eu seria lembrado? E o primeiro-ministro, respondeu: o senhor seria lembrado como o homem que passou a vida pregando a paz. Então, ele já meio que sabia disso, né? Então ele falou para o ministro assim: então eu quero que você me traga 2 dos melhores pintores que existem aqui no reino. Eu quero que cada um deles pinte um quadro que represente essa paz, que represente a paz. E quando eu partir desse mundo, quem olhar para o quadro vai se lembrar de tudo que eu sempre preguei e acreditei. Mas traga rápido os pintores, porque eu tenho pouco tempo. Dos 2 quadros, eu vou escolher apenas um. Apenas um. Então, o primeiro-ministro fez o que o rei pediu, porque era obrigação dele obedecer. E naquela tarde vieram 2 dos melhores pintores do reino ali. E o rei, ele foi enfático. Eu quero um quadro que represente essa paz no menor tempo possível. Um quadro vivo. E dos 2 quadros, eu vou escolher apenas um. Então, os pintores ali saíram com um misto ali, meio que de emoções, né? Primeiro a alegria por terem sido escolhidos, e depois a apreensão, porque tiveram que pintar um quadro no menor tempo possível. Mas por que essa pressa? O rei, apesar da idade, ele estava bem. Mas interessante, porque só foi ele falar que ele achava que a sua missão aqui na terra estava acabando, estava chegando ao fim. Só foi ele começar a pensar nisso, para que no outro dia ele não conseguisse levantar da cama. As dores meio que tomaram conta do seu corpo. Então, para a gente perceber que muitas vezes as palavras têm poder. Então, a gente tomar cuidado com o que a gente diz.
Então ali começaram a vir médicos e remédios, mas o rei não melhorava. Com 3 dias, ele mal conseguia se levantar, foi perdendo o apetite. Com 5 dias, ele já estava ali quase chegando ao fim. E no 7º dia, uma melhora súbita. A gente fala, né, hoje em dia a gente chama de a visita da saúde. E eles aproveitaram essa oportunidade, dessa melhora do rei, para já apresentar os quadros para ele. Então eles fizeram um evento no salão principal do rei, do castelo, e chamaram as pessoas ali mais importantes daquele reino, e colocaram o rei ali na primeira fileira, junto com os 2 quadros cobertos. Então, o primeiro-ministro, depois que terminou algumas cerimônias ali, o primeiro-ministro foi apresentar os quadros para o rei, e ele foi e tirou o tecido que cobria o primeiro quadro. Então, quando todo mundo olhou, o espanto da sala foi geral, porque era um quadro lindo, era um pôr do sol, haviam pássaros, um azul, um alaranjado. Era um quadro que dava paz só de olhar. Então, o primeiro-ministro foi e puxou o tecido que cobria o segundo quadro. Quando ele puxou o tecido, o espanto da sala foi ainda muito maior. O segundo quadro era o oposto do primeiro. O segundo quadro era um céu sombrio, escuro, com raios e trovões. Uma tempestade torrencial caía sobre um abismo enorme. O quadro era vivo, impressionável. O primeiro-ministro, o rei com dificuldade se levantou e foi olhar de perto os 2 quadros. Então, depois que analisou os 2 quadros, aí ele disse assim: é difícil escolher, né? Ambos os quadros são lindos, são muito bonitos, mas eu tenho que fazer uma escolha. Afinal, passei a minha vida toda tomando decisões. Mas como eu tenho que escolher um que representa tudo aquilo que eu sempre preguei e acreditei e aprendi de Jesus, eu escolho o segundo quadro. E nessa hora, todo mundo ficou confuso, houve uma confusão ali no salão. As pessoas começaram a cochichar umas com as outras. A doença já está afetando a cabeça dele, a cabeça. Aí o rei, percebendo essa confusão, ele então se levantou e disse assim, com quem já viveu muitas experiências: o primeiro quadro é lindo, representa uma paz de sonho, utópica, necessária. Mas acreditem, mas o segundo quadro, meus filhos, acreditem, tem um detalhe. E o detalhe, muitas vezes, a riqueza dos detalhes está em a gente observar as circunstâncias. E ele, com o dedo trêmulo, ele foi ali, chegou bem perto do quadro e tocou um ponto branco no segundo quadro. E todas as pessoas que puderam se aproximar do quadro puderam ver desenhado perfeitamente o que era esse ponto branco. Era uma mamãe pássaro no seu ninho, cuidando ali dos seus ovos em perfeita harmonia. Então disse o rei: permanecer com o coração em paz, apesar de todos os trovões à sua volta, isso foi o que o Cristo viveu e ensinou. E foi o que eu sempre preguei e acreditei. E digo mais: se você permanecer com o seu coração em paz, apesar dos raios, dos trovões à sua volta,
é bem provável que uma segunda pessoa, ao se aproximar de você, vai sentir essa mesma paz. E dizendo isso, o rei, no dia seguinte, terminou a sua missão aqui na terra. Mas o seu ensinamento permanece. Então, eu digo a cada um de vocês, aqui presente, durante a nossa vida, nós teremos muitos momentos de tribulação, de dificuldade. Muitas vezes, essas situações vão exigir da gente muita atenção. Você vai lutar, muitas vezes, correr, lutar, e vai achar muitas vezes que não está dando certo. Nessas horas, lembre-se dessa história e mantenha seu coração em paz. Lembre-se da capacidade do rei de observar, de buscar na sua intuição, de ouvir a voz do seu coração. Lembre-se de prestar atenção aos detalhes, porque muitas vezes são esses detalhes que a vida nos coloca como oportunidades. Então busquemos, meus irmãos, essa paz no nosso coração, independente dos raios, dos trovões que estão à nossa volta. Essa é a paz que o Cristo nos oferece. Essa é a paz que Ele quer nos deixar. Muita paz a todos, um ótimo final de semana, e Deus abençoe a cada um. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Os nossos agradecimentos ao Marcelo. Tanto assunto nos trouxe para refletirmos, principalmente durante a nossa semana, né? Que nós possamos, cada um, trabalhar em nossos corações aquele pontinho branco do quadro, né? Que junto nós podemos fazer um grande quadro branco da paz, né? Então, vamos refletir sobre isso. E assim, agradecidos que estamos por mais esse encontro, por mais esse aprendizado. Gratidão ao nosso expositor, que tanto nos trouxe nesta manhã, nos auxiliando no nosso crescimento, nos auxiliando a enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Com certeza, fortalecidos, estaremos saindo daqui neste sábado. E possamos levar aos nossos familiares, a todos aqueles também com quem nós convivemos, essa paz que recebemos, esse aprendizado, essa luz. Que possamos sermos multiplicadores desses ensinamentos recebidos. E possamos, aonde nós estivermos, darmos o nosso exemplo. Termos aquela luz branca que vai com certeza trazer a paz a todos. Possamos ter um ótimo final de semana e que possamos ter sempre a presença de Jesus, dos seus trabalhadores junto de nós. E para encerrarmos a nossa atividade desta manhã, nós vamos fazer a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Enquanto é feita a preparação do